Olá, bem-vindo ao nosso canal. Eu sempre digo nosso porque eu quero crer que você já se inscreveu, mas se ainda não o fez, siga os passos. Inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe. Se tem sido bênção para você, que tal compartilhar para que também outros sejam abençoados? Seguimos na nossa série de orações da Bíblia e aprendendo com alguns dos personagens bíblicos que nos desafiam através das suas orações. Hoje veremos a oração de Salomão, a oração que agrada a Deus. Está lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 3, nos versículos 5 a 10. Eu queria, como uma introdução, chamar a tua atenção de que após a morte de Davi, Salomão assume um reino vasto e poderoso, mas também um reino com muitos desafios e responsabilidades. Alguns estudiosos acreditam que Salomão teria cerca de 20 anos de idade quando ascendeu ao trono. Era inexperiente para a grande tarefa de governar o povo de Deus. E é nesse cenário de vulnerabilidade que Salomão faz uma das orações mais preciosas que alguém poderia fazer. Veja a proposta que Deus faz no versículo 5 do capítulo 3 do primeiro livro de Reis. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. Diante dessa oferta de Deus, é incrível ver a atitude de Salomão. E atitude que se torna um modelo supremo de oração para cada um de nós. Porque é um modelo de sabedoria, humildade e de prioridades corretas. Hoje aprenderemos 3 lições preciosas com essa oração de Salomão. Primeiro, aprenderemos a atitude que Deus espera de nós quando nos aproximamos dele através da oração. A atitude da oração que agrada a Deus é a atitude daquele que ora reconhecendo a graça dele. Então olha o que diz o versículo 6 e 7. Disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai. Como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração, perante a tua face, guardaste-lhe essa grande beneficência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Salomão não começa a sua oração com um pedido, mas com um reconhecimento e com gratidão no seu coração. Ele reconhece a graça de Deus para com o seu pai Davi, encheste de beneficência o teu servo. Ele também ora a Deus e reconhece a sua posição de dependência de Deus, quando ele diz e se refere a si mesmo como teu servo. Ele não se vê como autossuficiente, mas como um administrador daquilo que Deus havia lhe confiado, sendo, portanto, totalmente dependente de Deus. Nós vivemos em uma cultura que celebra a autossuficiência, a conquista pessoal, individual, e a oração é tratada simplesmente como uma lista de pedidos, quando as pessoas já têm ali diante de Deus o seu menu, como se fosse então fazer um pedido num restaurante, numa lanchonete, e saem despejando diante de Deus os seus pedidos. Mas aqui o primeiro momento da oração e a atitude que Deus quer ver no teu, no meu e no nosso coração é a atitude de Salomão, uma atitude de gratidão a Deus e de reconhecimento da dependência e da graça dele. Por isso, comece as suas orações como Salomão começou. Destaque a graça, a beneficência, a benevolência de Deus para contigo. Reconheça o que Deus fez na sua família, na sua história. Traga à memória a trajetória sua de vida e agradeça a Deus por tudo. Portanto, a atitude da oração que agrada a Deus é a atitude de um coração daquele que ora reconhecendo a graça dele. Em segundo lugar, o conteúdo da oração que agrada a Deus é aquele que prioriza o essencial sobre o secundário. Veja no versículo 7 o que ele diz. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou apenas um menino pequeno. Não sei como sair nem como entrar. Ele reconhece a sua pequenez. No versículo 9 ele diz: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal,
Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Diante da oferta de Deus, de peça o que você quiser, Salomão poderia pedir riqueza, podia pedir longa vida, poderia pedir vitória sobre os inimigos, um exército poderoso, mas ao invés disso ele pede um coração entendido para que possa discernir entre o bem e o mal. Ele reconhece a sua limitação dizendo: eu sou simplesmente um menino. Então ele pede esse coração, esse discernimento para poder governar. Seu pedido não é egoísta, mas o seu pedido é um pedido por sabedoria, para poder cumprir bem a missão que Deus havia lhe confiado, de liderar e servir a quem? Ao povo que não era dele, mas ao povo que era do próprio Deus, e que ele o fizesse com justiça e com retidão. Normalmente nossas orações são centradas em desejos próprios, em questões imediatas e materiais. A gente pede pela saúde, a gente pede pelas finanças, a gente pede pelas soluções prontas da parte de Deus. Peça a Deus sabedoria e não somente soluções prontas. Peça a Deus que lhe ajude, lhe dê o discernimento para poder tomar as decisões corretas. Peça a Ele a paciência para esperar o tempo dele. E não peça simplesmente as soluções prontas. Então veja, em primeiro lugar, a atitude da oração que agrada a Deus é a atitude daquele que ora reconhecendo a graça dele. Em segundo lugar, vimos que o conteúdo da oração que agrada a Deus é aquele que prioriza o essencial sobre o secundário. E o essencial é pedir a sabedoria para resolver as demandas, e não o secundário, que é querer já as respostas prontas. Em terceiro lugar, o propósito da oração que agrada a Deus é o propósito que vem por uma liderança servidora, para que, através dessa liderança servidora, possamos servir um bem comum. Veja no versículo 9: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente eu possa discernir entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? O pedido de Salomão revela o seu caráter. Ele não vê a si mesmo como aquele monarca, o rei absoluto, mas como um mordomo e um servo. Senhor, eu estou aqui para servir o teu povo. E esse é o propósito da oração, a que nós possamos ter da parte de Deus não somente o discernimento para tomar as decisões certas, mas para que quando formos abençoados possamos usar dessa bênção para servir e abençoar vidas. Termos consciência da nossa missão. Ele entende a magnitude da sua tarefa, teu grande povo, mas ele tinha preocupação com o povo. Eu preciso servir bem a esse povo, porque o povo não é o meu povo, mas é o teu povo. O objetivo final da sabedoria que ele pede não é a sua glorificação pessoal, mas a capacidade de fazer justiça, de discernir entre o bem e o mal, para o bem-estar da comunidade, para o bem-estar do povo que Deus havia lhe confiado. Esse princípio se aplica a qualquer posição de influência que nós possamos ocupar, seja como pais. Você tem pedido a Deus sabedoria para que você possa servir bem a sua família, principalmente aos seus filhos como pai. Você tem pedido a Deus sabedoria para que você possa servir bem como cônjuge a sua esposa, ou você, esposa, ao seu esposo. Você tem pedido sabedoria da parte de Deus para que possa servir bem, quem sabe, no ministério que Deus lhe confiou, seja como um professor, como um líder na igreja. Mas você tem também pedido sabedoria a Deus para que você possa servir bem ao povo fora do ambiente eclesiástico, na comunidade onde você está plantado, aí no teu bairro, no teu trabalho, na tua universidade. Ore, portanto, a Deus pedindo por essa sua esfera de influência. Identifique hoje as pessoas que estão sob sua responsabilidade, sejam seus filhos, seus colegas, seus discípulos, seus familiares, e ore também regularmente pedindo a Deus sabedoria para que possa guiá-lo a amar essas pessoas e a liderá-las com integridade. A conclusão está em 1 livro de Reis 3:10.
Essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor de que Salomão pedisse isso. A oração de Salomão agradou tanto a Deus e pareceu tão boa que, como resultado, ele recebeu não apenas a sabedoria que ele pediu, mas também as bênçãos que ele não pediu, a riqueza e a honra. Por isso hoje aprendemos com Salomão que as nossas orações precisam começar com gratidão. Em segundo lugar, com o pedido e o alvo certo de sabedoria de Deus, discernimento, para sabermos escolher entre o bem e fugir do mal. Mas que as nossas orações também sejam oportunidades claras que peçamos a Deus de podermos servir a nossa família, a nossa igreja e a nossa comunidade. E que assim seja, em nome de Jesus.